4 ao 15. E hoje é uma pergunta que você possa refletir: qual tipo de terra você é? Que tipo de terra é o seu coração? Que tipo de terra existe no seu coração? Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo-se ajuntado uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E a outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: o que poderia ser esta parábola? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar, e ouvindo eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para acontecer que crendo, para não acontecer que crendo sejam salvos. E aqueles sobre a pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo, e no tempo da tentação se dispersam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa aplicar a mensagem e que nós possamos ser boa terra para produzir bons frutos para Ti, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo o que eu falar esta manhã seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Alguém podia fechar aquela janela ali, porque o vento está batendo aqui e a Bíblia está... as páginas estão voando. Obrigado, irmão. Qual tipo de terra você é? Jesus, ele, de maneira costumeira, ele se utiliza de parábolas. Ali no verso 9 ao 10, vai falar que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, para que as pessoas vendo não possam enxergar e ouvindo não possam compreender. Por que o Senhor fala assim? Porque lá não precisa abrir, mas lá em Mateus capítulo 13, ele vai dizer que o povo ouvia de má vontade. O povo ouvia não querendo ouvir, e o coração estava endurecido, coberto de calo, a expressão grega. Então a parábola era uma forma de o Senhor falar as verdades do reino, onde somente aqueles que realmente estivessem interessados no reino pudessem compreender e então ser salvos. Aqueles com coração duro, com coração endurecido, não entenderiam a parábola, então não seriam salvos. Então, dependendo de como seria o seu coração, seria a sua receptividade com a parábola. O que é uma parábola? É um conto, é uma história do dia a dia, do cotidiano, onde o Senhor coloca ao lado, por isso parabolê, né? Parábola, colocar ao lado, histórias do cotidiano, onde vão apresentar uma ou mais verdades morais e espirituais. E é isso que o Senhor está fazendo aqui. Uma parábola não é para você pegar cada detalhe e tentar dar um significado, a menos que o próprio texto diga, a menos que o próprio texto ensine, né? A menos que o próprio texto seja claro. Você tem que extrair o ensino principal da parábola. E aqui o Senhor vai demonstrar que a sua recepção ao Evangelho vai definir que tipo de solo tem o seu coração. E é importante para a gente entender, porque nós somos semeadores. Outro ponto importante também é que aqui não está falando de todos os tipos de terra. São terras onde foi permitido semear. Existem pessoas que não lhe é permitido semear. Pessoas que não deixam que você semeie a palavra, mas aquelas que deixam você semear, esses aqui são os 4 tipos de terra.
né? E quais são esses 4 tipos de terra que representam os 4 tipos de coração? Primeiro, tem a pessoa que tem o coração aberto ao diabo, é o que a parábola diz. Segundo, o coração que é inconstante. Terceiro, o coração que é infrutífero. E quarto, o coração que agrada ao Senhor. O meu objetivo nesta manhã é que nós entendamos que tipo de coração é o nosso e que possamos, então, ser um coração que seja uma boa terra e produzir fruto ao Senhor. Mas para isso precisamos entender o que o Senhor disse. E essa parábola é uma das mais fáceis por um motivo simples. O próprio Senhor dá a explicação da parábola. Algumas parábolas o Senhor não explica, né? E nos cabe então tentar entender. Essa daqui ele explica. Então, o que o texto vai dizer? Primeiro, o coração aberto ao diabo. O versículo 5 e o versículo 12 falam: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. Esse versículo está linkado com o versículo 12. E os que estão à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para não acontecer que crendo sejam salvos. O que isso quer dizer? Primeiro ponto, quer dizer que essas pessoas que têm o coração aberto ao diabo, nunca estiveram no caminho. Note que diz o texto, a semente, ela caiu aonde? À beira do... Ela não estava no caminho, ela estava à beira do caminho. E no versículo 12 vai reafirmar que estava à beira do caminho. Eles estão desprotegidos contra as armas de Satanás, as armas do demônio. Eles escutam, porque você semeia, mas eles não creem, não são opositores do Evangelho. O texto aqui não fala que eles odeiam o Evangelho, que eles vão contra o Evangelho. Fala simplesmente que você semeia, mas eles estão à beira, à margem do caminho. Então, o primeiro tipo são pessoas que nunca estiveram no caminho. Elas escutam o Evangelho, talvez até concordem com o Evangelho, mas de fato a semente nunca vai crescer, porque ela não está no caminho para ser semeada. Ela não está no local exato, o coração da pessoa não está no local exato. E existe um outro ponto importante. Satanás faz o quê com essa semente que está no coração dela? Verso 12. Então vem o diabo e tira o que dos corações? A palavra de seus corações, para não acontecer que crendo sejam salvos. Sabe aquela pessoa que você prega o Evangelho, a pessoa até concorda, a pessoa até, não, eu acho que concordo, é isso aí. E parece que ela esqueceu tudo no dia seguinte. Parece que não adiantou nada. Porque quando você prega o Evangelho, existe algo que a gente chama de batalha espiritual. Vamos abrir ali em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4. Já que todos abram. E algo interessante, né? Vou ler o verso 3 e o verso 4. Mas, se o nosso Evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo, o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás. Cegou a mente daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Algumas traduções antigas da King James falam brilhe, mas esquece o não, mas o não tem que ser colocado, né? Já foi arrumado. Não brilhe para eles. Então o que acontece? Para que o Evangelho não brilhe para eles, Satanás cega o coração, cega a mente deles. É isso que ocorre com o primeiro tipo de semente, de terra. Você prega o Evangelho, a pessoa escuta. Lembre-se, lhe foi permitido semear. Eu não estou falando aqui uma pessoa que se opõe ao Evangelho. Eu estou falando uma pessoa que lhe permitiu semear. E você explicou. E ela não se opôs. E parece que ela tem amnésia. Por quê? Porque Satanás veio e retirou a palavra do coração dela. Por isso a importância de lutar em oração quando pregamos o Evangelho. Evangelho não é somente algo intelectual. Evangelho não é somente algo que você entende com o intelecto. Ela tem que brotar no coração. E aí que está a maior guerra, a maior batalha. Você pode preparar um sermão exegeticamente bom. Você pode ter a melhor interpretação possível do texto. Você vai lá, consulta o texto grego, faz aquilo que tem que fazer. E você prega o Evangelho da melhor maneira possível. Só que ainda existe um fator espiritual. Satanás parece que rouba a palavra. Parece que você não falou. Você falou. E a gente acha, o que aconteceu? Será que eu não preguei direito? Será que a pessoa
não é inteligente o suficiente, não é isso. Aqui o texto fala, e vem Satanás, vem o diabo, e tira a palavra de seus corações. Por isso que eu falo, a pessoa está com o coração aberto, mas não a palavra. A quem que ela está com o coração aberto? A Satanás. Satanás não vai arrombar o coração. Se Cristo não arromba o coração, Ele não permite que Satanás também o faça. Satanás não tem mais poder que Cristo. Então essa pessoa está com o coração aberto às obras do diabo. Estar com o coração aberto à ação do diabo não é você ser um satanista, é você ser indiferente ao Evangelho. Quando você é indiferente ao Evangelho, Satanás tem todo a... não gosto da expressão, né, pentecostal, mas não tem uma melhor legalidade, né, para agir no seu coração. Então esse primeiro grupo de terra é importante. A gente prega o Evangelho, a gente semeia o Evangelho. Você, espero eu, compartilha as pregações do pastor de vocês. Espero que vocês façam isso, né? Vocês fazem, vocês pregam, vocês abrem a Bíblia, vocês convidam para a igreja. E aí parece que não adiantou nada. Porque existe uma guerra espiritual. Enquanto você prega o Evangelho, Satanás trabalha para despregar aquilo que você está pregando. E isso é o ensinamento do primeiro tipo de terra. Aqui fala, ela foi o quê? O versículo 5. A semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E as aves do céu a devoraram. Olha o ódio. Ela é pisada, a palavra é pisada e ela é devorada. É dessa maneira que ele rouba. Então, o primeiro grupo de pessoas são pessoas que têm o coração aberto, mas aberto a Satanás, aberto ao diabo. Então o diabo vem e rouba-lhe a palavra do coração. Mas há um segundo grupo de pessoas, que é o coração inconstante, né? O versículo 6 e 13, eles devem ser lidos em conjunto. E outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. Versículo 13, e aqueles sobre a pedra são os que, ouvindo, receberam a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo, e no tempo da tentação ou provação, se dispersam, como diz corretamente a CF, se desviam. Esse é o coração inconstante. Por quê? Ele parece que vai brotar. O verso 6 fala aqui que, e tendo brotado, né? E tendo brotado. E aqui vai dizer, no verso 13, que ouvindo recebem a palavra com o quê? Com alegria. Eles se alegram. É isso aí mesmo. Tem que servir a Deus. É isso, eu quero viver uma vida para Deus. Parece, acho que vai. Acho que agora vai. Né? Acho que agora a pessoa se converte. Eu quero. E eles estão alegres com o Evangelho. Só que o que eles não têm? Raiz. Então o segundo grupo é o coração inconstante. Eles recebem a palavra com alegria. Ao ouvir o Evangelho, eles se empolgam. Eles querem ser o novo Billy Graham. Aquela coisa toda. Né? Agora vai. E depois eles saem do Evangelho. Por que eles saem? Por que eles têm esse coração inconstante? Porque falta uma coisa neles: regeneração. Aqui vai dizer, no verso 6, o que não havia neles, no verso 6? Umidade. E no verso 13, o que não havia? Não tem raiz. Por isso eles creem por algum tempo. Os quais creem por algum tempo. Mas vem a provação, as dificuldades da vida cristã, o que eles fazem? Se afastam. Aqui falta o coração regenerado, não tem umidade. Falta o lavar regenerador do Espírito Santo. Falta a ação purificadora do Espírito Santo. Falta neles com que o Espírito Santo, né, venha e faça realmente uma transformação no coração. A ideia aqui, que não tem umidade, né, que cai sobre a pedra. Sabe quando aquela pedra é coberta de lodo ou de terra, mas embaixo é pedra? Aí brotam mais coisinhas. Só que aquilo ali vem o sol e vem o tempo, e o que acontece com aquela plantinha? Ela morre. Porque não tem como ela criar raiz. Porque falta umidade, não tem como reter água ali. É essa a ideia de Jesus aqui no texto. Essas pessoas não têm regeneração, não têm umidade, não têm o lavado do Espírito, e não têm raiz, não foram fundadas em Cristo, não estão na videira. É muito comum as pessoas acharem, viu, olha o crente aqui, que não está falando de um crente. Está falando de alguém que pareceu que seria crente, que tem uma fé temporária, os quais creem por algum tempo, e acontece alguma coisa. E no tempo da tentação, da provação,
a coisa ficou difícil. É renúncia, é dificuldade na vida cristã. O que eles fazem? Um monte de desculpa. Porque a igreja é isso, porque não sei quem. Porque teve um pastor lá no Amazonas que adulterou, agora eu vou sair da igreja. É assim que fazem, não é? Na verdade, tudo desculpa. O que ocorreu? Pedra. Como é que o coração deles é? Coração de pedra, né? Coração de pedra. O problema não está no semeador que jogou a semente e nem na qualidade da semente. O problema está no tipo de terra. E você observa que essas pessoas, elas têm fé temporária porque nunca tiveram fé verdadeira. Ali em 1 João, capítulo 2, versículo 19, e aqui o Senhor nos está dando uma aula do coração humano. Ninguém conhece melhor o coração humano do que o Senhor Jesus. Então, todas as desculpas que vocês ouvirem de pessoas que não querem no Evangelho, é tudo desculpa. Tudo, absolutamente desculpa. Só isso. Pode ter acontecido a pior coisa na igreja. É tudo desculpa. Tem um momento de pessoa estar ferida, pode até se afastar um pouco, mas Cristo é maior do que tudo isso. É tudo desculpa. Tenha certeza disso. Aqui Jesus fala isso. Os tipos de terra. Né? Os tipos de terra. Ali em 1 João, capítulo 2,19, diz o seguinte: eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco, mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Então eles creem por algum tempo. O Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui a citação do Spurgeon: tal é a conversão dos homens a respeito dos quais lemos, quando incontáveis grupos presentes na paróquia vêm à frente e dizem haver se convertido, mas em 6 semanas não se pode encontrar sequer um deles. Quantas e quantas pessoas são emocionadas? Eu não estou dizendo que Deus não emociona a pessoa, claro que Deus emociona. Experiência com Deus gera emoção. Quem criou a emoção não foi o diabo, foi Deus. Mas aquelas pessoas ficaram felizes, empolgadas. Agora eu estou na igreja, pô, lá é o show, é legal. Vou lá, tem uma boa música, eu chorei. Quem é que pregou? Não sei, mas olha, foi legal pra caramba. Aí passa as semanas, passa o tempo e você não consegue encontrar um deles. O Billy Graham fala o seguinte: se 10% das pessoas que foram à frente no meu ministério estiverem na igreja, eu ficaria muito feliz. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos movidos por emoção. E essas pessoas são pessoas inconstantes, emocionadas. E o problema não está na igreja, o problema não está nos irmãos, o problema não está na situação da igreja evangélica brasileira. Só tem um problema: o coração deles não tem espaço para enraizar o evangelho, por causa da pedra. Então são pessoas que faltam regeneração. Então os primeiros 2 grupos a gente pode falar com certeza que não são grupos de regenerados, de salvos. O primeiro grupo é o grupo que você prega o evangelho e parece que a pessoa tem amnésia, esqueceu. O segundo grupo dá até mais esperança. Pô, agora vai. Eu acho que agora vai, né? Mas tá, que negócio de crente é difícil, né? A vida cristã é fácil? Não, é bem difícil, né? A gente tem um slogan verdadeiro, mas é estranho, né? Venha e sofra, né? Jesus manda carregar o quê? A cruz é instrumento de carinho? Então, é uma coisa, aí é um paradoxo, né? Não, você vem, mas você vai continuar tendo aflição. Mas por que eu venho então? É assim. E essas pessoas vão ter provações e tentações, e vai ser atraente demais para elas se desviar, e elas vão se desviar. Agora, há o terceiro grupo, que é o coração infrutífero, versículo 7 e versículo 14. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. O verso 14: e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo adiante são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Aqui realmente existe um debate grande, se são crentes genuínos, que são inúteis, ou se são descrentes. Existe um debate. Um grupo de pessoas entende que são crentes genuínos, que são absolutamente inúteis na vida cristã. Outro grupo entende que são descrentes. Eu não fechei posição sobre esse ponto, mas, de qualquer maneira, eu não quero ser um inútil no reino de Deus.
Então, que a gente não seja infrutífero, um coração infrutífero. E esse tipo de gente dura um pouco mais que o anterior. Porque veja só, verso 7, caiu entre espinhos e o que aconteceu com ela? E cresceu. Ela cresceu com espinhos, mas ela cresceu, né? E o verso 14 fala, indo adiante. Então, ela cresceu, só que o que ocorre com ela? Ela cresceu entre espinhos, e elas foram sufocadas, e sufocadas com o quê? Aqui vai dizer, pelos cuidados e riquezas, os cuidados e riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição, ou não dão fruto com maturidade, são duas traduções possíveis. O que significa? A preocupação demasiada com esta vida, com os prazeres, com as riquezas, e aqui não necessariamente fala coisas pecaminosas, mas a preocupação demasiada faz com que eles não deem fruto com perfeição ou não deem fruto com maturidade. Ou são frutos não maduros, ou indica aqui, aí quem defende que não são salvos, que o fruto maduro seria o fruto com perseverança do crente no verso 5. Então tem duas possibilidades. Mas o fato é que estas pessoas, aquelas pessoas que afirmaram Jesus, professaram a fé, mas não é que elas vivem em pecado grosseiro. O texto não diz isso. Mas aparentemente elas vivem como se o céu não existisse. Porque elas só se preocupam com o quê? Com as coisas desta vida. O texto não fala aqui que elas vão para o mundão. Os deleites aqui são os prazeres, não fala se é lícito ou ilícito. Então o que a gente observa aqui? Um grupo de pessoas, crente ou não, sabe aquela pessoa que se for crente, não faz a menor diferença no reino de Deus? E se não for, está explicado que não faz a menor diferença. É o terceiro grupo. Um grupo de pessoas que tem muito espinho na terra dela. Tem muita coisa impedindo que o sol da justiça bata na semente e ela cresça. Tem muito entulho no coração dela e essa pessoa não vai dar fruto com perfeição, não vai dar fruto com maturidade e vai sempre ter espinhos, vai sempre ter problemas. É uma pessoa absolutamente infrutífera para o reino. É como se não tivesse convertido. Por isso existe aquele grande debate. É crente ou não? De fato, eu não tenho a certeza no momento para dizer que o terceiro grupo não é crente. Né? Porque fala que não dão fruto com perfeição, com maturidade. Agora, de qualquer maneira, eu não quero ser esse grupo. Eu não pretendo ser esse grupo. E o quarto grupo, aí sim, é um coração que agrada ao Senhor. Que é a boa terra, o verso 8. E outra caiu em boa terra e crescendo produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 15, mas a da boa terra são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, ou honesto e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Primeiro, é um coração que vai melhorando com o tempo. Porque aqui vai dizer, e outra caiu em boa terra, crescendo, produziu fruto. Ele foi crescendo e não somente crescendo. O outro cresceu com espinho. Esse aqui cresceu e produziu fruto. E fala que esse coração é um coração que é sincero ou honesto e bom. Então ele tem um coração que está sendo tratado pelo Senhor, um coração que está cada dia mais melhorando, um coração que está dando fruto. E é interessante que Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Então nota que o problema aqui nunca foi o semeador ou a palavra. Qual é o grande problema da falta de conversão das pessoas? É o próprio coração delas. É o próprio coração delas. Ali em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz o seguinte: irmãos, não julgo que haja alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O que o Paulo está dizendo? Olha, eu não sou perfeito, mas eu estou avançando. Porque as coisas que eu errei, eu deixo aonde? Atrás. E eu estou
buscando o quê? O prêmio da soberana vocação que é o Senhor Jesus. Eu estou avançando. Basicamente ele está dizendo o seguinte, olha, eu não sou o que eu deveria ser ainda, eu confesso. Mas eu não sou mais aquilo que um dia eu fui. Tá? Eu não sou o crente. Se você pegar a sua vida, quem aqui é o crente que acha que deveria ser? Ninguém. É uma pessoa em sã consciência. Não, hoje eu não orei ao Senhor. Por quê? Porque eu acho que hoje eu não pequei. Esse tipo de pessoa, né? Hoje eu fui uma vida absolutamente perfeita. Os anjos aplaudiram. Né? Não é isso. Então, eu não sou. Eu tenho muitos defeitos. Mas eu me alegro que o Senhor fez. Por quê? Porque eu sei o que o Senhor já fez. Essa pessoa que tem a boa terra é uma pessoa que não é o que deveria ser, mas não é mais o que um dia foi. Porque é um coração que vai dar fruto, vai dar uma quantidade diferente. É interessante isso. O verso 8, isso é interessante. Você tem que comparar o seu coração, o seu fruto com você, com o que você dava, não com outros. O verso 8, e outra caiu em boa terra e crescendo produziu fruto, a 100 por 1. E outros textos de outros evangelhos vai falar, produziu a 30, vai produzir a 60 e por aí vai. Cada pessoa vai dar uma quantidade de fruto para o Senhor. Você não tem que dar o fruto de John Wesley. Você tem que dar o melhor fruto possível para você. Você tem que ser o mais frutífero possível dentro de suas capacidades e dons que o Senhor lhe deu. O bom coração é isso, ele não se compara com outro crente, ele se compara com ele mesmo. Eu estou dando o máximo de fruto possível para o Senhor, eu estou dando mais fruto do que o irmão. Às vezes o irmão é para dar 30 e você 60, o oposto. E o outro irmão é para dar 100. Então, ele vai dar uma quantidade diferente de fruto, mas ele vai dar o quê? Fruto. Ele vai ter evidência pelo fruto. Vos conhecereis. Vos conhecereis. E é um coração realmente tocado pelo Senhor. Porque olha o verso 15. E guardam-na e produzem fruto com o quê? Perseverança. Evidência de regeneração é perseverança. Qual é a evidência que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu me converti? Porque todos os dias eu estou me arrependendo. Qual é a evidência que há tanto tempo atrás eu criei no Senhor? Porque eu continuo exercendo fé. Eu dou fruto com perseverança. Porque eu tenho um coração tocado pelo Senhor. Quais são as marcas de um coração correto dessa boa terra? Ele tem um coração correto porque ele é sincero e bom. Sabe? Ele não se engana. Ele não aquela coisa, o cara, Senhor Deus magnésio, magnânimo, potássio, aquelas... Não. Senhor, miserável pecador. Aquele homem, né, para o Senhor. Senhor, cura meu filho. Tudo é possível que crê. Ajuda-me na minha incredulidade. Falou, eu creio, mas não creio. O que ele pede ao Senhor? Ajuda-me, não finja a fé para o Senhor. Tem um coração bom e honesto. Senhor, olha, eu não acredito. Nesse momento eu estou difícil, eu não queria mais nada. Seja sincero ao Senhor. Coração sincero, honesto, coração bom, não adianta mentir para Ele. Eles também têm uma atitude correta. Verso 15, né? Eles têm um coração sincero. E o que eles fazem com a palavra? Eles guardam-na. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Como pode o jovem purificar o seu caminho? Guardando a palavra, a lei do Senhor no seu coração. Eles guardam a palavra, eles zelam pela palavra. São crentes dirigidos pela palavra. O bom coração, a boa terra, é um crente que é dirigido pela palavra. Eu guardo, eu zelo pela palavra de Deus. O que vai me guiar é a palavra de Deus. E aí eu concordo muito com Martim Lutero. Lutero, como é que você sabe que você está salvo? Você sente que você está salvo? Lutero fala, tem vezes que eu não sinto que eu estou salvo. Mas eu sei que eu estou salvo. Por quê? Porque Cristo prometeu. Me baseando no que? Na palavra dele. Que se eu fosse ele arrependimento e fé, de maneira nenhuma eu seria lançado fora. Isso é um coração que é uma boa terra. Um coração que se baseia na palavra e guarda a palavra de Deus. Então, aqueles corações, aqueles crentes que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que se baseiam não pela palavra de Deus, devem pensar se de fato são crentes. Porque um crente, ele vai fazer o que com a palavra? Ele vai guardar a palavra. E eles têm o fruto correto. Guardam-na e produzem fruto com perseverança. Aqui eu vou fazer uma comparação bem simples. O emocionado é o Ronaldinho Gaúcho, auge de 2 anos. O crente da boa terra é o Messi.
aos de 15 anos. É isso. Não é, estou lá agora. Não é, não. Claro, você vai ter fases. Mas há 15 anos, há 20 anos, você vai estar lá lutando para ser um crente melhor. Você vai tropeçar, mas você vai levantar. E mesmo que o diabo fale, você pecou pela enésima vez nisso, eu vou levantar de novo. E daí? Se me derrubar de novo, eu me levanto de novo. E eu me levanto de novo. Porque o justo poderá cair até 7 vezes, mas de todas elas, o Senhor o levantará. Esse é o fruto com perseverança. Eu não vou desistir de seguir o Senhor. Esse é o coração bom que a semente caiu. Eu não desistirei de seguir o Senhor. Quando Jesus faz o apelo ao contrário, não sei se vocês sabem, Jesus tem um discurso duro e Pedro fala, duro esse discurso, quem poderá suportar? Aí Jesus faz o apelo ao contrário, vocês querem ir embora? Jesus grosso, né? Então vai embora então. Reclamaram da pregação de Jesus, Jesus, acho que foi duro dessa vez, falaram para Jesus, acho que foi duro, acho que o Senhor deu uma exagerada aí. Aí Jesus fala, então vai embora. Aí Pedro fala o quê? Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem as palavras de vida eterna? É duro seguir a Cristo, é impossível viver sem seguir a Cristo. É isso que o texto diz, fruto com perseverança. A vida cristã ela é uma maratona, Hebreus fala, prosseguir para a carreira que está proposta, a corrida, não imposta, mas proposta para você. Não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, uma São Silvestre. Agora, a gente vê aqui, e indo para o final, qual é a sua atitude em relação à palavra de Deus, e a gente possa refletir isso. É uma atitude de indiferença? Não oposição. Estou falando de indiferença. O primeiro grupo é o grupo indiferente. Tanto faz, tanto fez. Não, tá. Ele não vai dizer que está errado. Mas simplesmente você fala. Será que está em mim? Será que é minha falta de oração? Não necessariamente. É a terra. O segundo grupo é o grupo emocional. Jesus chama, eu começo a chorar, agora eu vou, depois acabou, não tem mais nada. O terceiro grupo é o grupo que eu digo mundano. Não, eu professo ao Senhor. Eu creio no Senhor. Eu até vou na igreja. Mas o céu não é minha prioridade. Não é uma coisa que eu me preocupo muito. Aliás, que o Senhor não venha para não atrapalhar meus planos. Tem muita coisa ainda para produzir, para viver. Então que o Senhor não venha, não volte, para não atrapalhar meus planos. Tem muito espinho nele, sabe? Muita coisa. Olha, não dá, isso aqui não dá. Não, porque Jesus tem que entender que eu tenho a minha vida. Esse é o grupo mundano. Mas o que ele entregou para Jesus? Ele entregou a vida. Mas ele fala que ele tem que viver a vida dele. Mas não entregou a vida para Jesus? E o terceiro grupo, o quarto grupo, que é o grupo que eu oro para que nós sejamos, é o grupo frutuoso, o grupo frutífero. Alguns vão dar 30, alguns vão dar 60, alguns vão dar 100, mas vão dar. E o que dá fruto, mesmo que fosse 10, 20 anos atrás, daqui a 20 anos vai estar dando esses 10, 11, mas vai estar lá. Que a gente possa fazer isso. E para nós que somos semeadores, entenda uma coisa, só um quarto da terra deu o que nós gostaríamos que desse. 4 tipos de terra. Tem mais. Tem terra que você vai jogar semente e ela joga de volta na tua cara. Desses 4 que nos permitiram jogar a semente, só um, você pode cravar, é crente. Um você se debate, os outros 2 não são, sem dúvida. Só um. Ali valeu a pena investir. Imagina você tem só um quarto do seu hectare produzir alguma coisa. É decepcionante, mas o Senhor fala isso para nos alertar. Olha, você vai ter muito trabalho. Você vai ter muito trabalho semeando a palavra. E não espere que você vai ter bom coração em tudo. Você vai ter um quarto. Um quarto você vai falar, poxa, valeu a pena. E os outros 3 quartos, parece que eu perdi tempo. Mas a culpa não é sua, a culpa não é minha. A culpa é do coração deles. E no verso 16 e 18 tem um alerta. Nenhum homem acendendo uma candeia a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal para os que entram vejam a luz. Porque não há nada em secreto que não será manifesto,
nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e venha à luz. Vede, pois, como ouvis. Olha só. Vede como ouvis. Como vocês têm ouvido. Por quê? Aquele que a tem, a ele será dado. E aquele que não tem, até o que dele será tomado. O que ele quer dizer com isso? Ó? Eu estou te dando graça. Olha como você escuta essa graça. Aquele que tem graça, que recebe graça, o que o Senhor vai dar mais? Mais graça. Aquele que eu dei graça e não ouviu bem, eu vou fazer o quê? Vou dar mais graça? Eu vou tirar até a graça, a pouca graça que tem. Por isso ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, estejamos em oração, orando para que Satanás não roube a palavra dos corações, mas também sabendo que existe algo chamado responsabilidade humana. Nós lançamos a palavra, a semente, e o coração vai definir se vai brotar ou não. E você não tem coração trômetro, né, para saber que tipo de coração você está falando. Então, qual é o nosso dever? Se a gente soubesse, por isso que a gente não sabe, Deus é sábio. A gente ia semear só sobre quem? Só sobre boa terra, eu vou perder meu tempo com os outros? Né? Eu lembro de uma experiência, eu passei 1 ano discipulando uma pessoa. Né? 1 ano, toda semana na casa dele. Toda semana discipulando. Não está falando de seminário ainda, discipulando. Né? Porque uma das coisas boas que eu aprendi na igreja é que, pastor, tal pessoa quer discipular, não sei o quê. Vai lá e discipula. Ele fazia isso assim com a gente. Né? Aí, 1 ano. Aí no último discipulado, eu falei, você tem que ter uma decisão, não é possível. Hoje eu demoraria 3 meses. Aí eu falo, não, é que na verdade, eu estou indo na igreja porque eu sou advogado, eu quero ter boas relações. Eu fiquei com vontade de pegar a Bíblia e dar na orelha da pessoa. A minha vontade foi essa, pegar aqui, né? Porque eu ia de pé da minha casa, em Capoeira, até a coloninha, né, ali. Não, que eu quero ter, é legal, acho interessante isso, né, mas tem coisas que eu não vou abdicar da minha vida. Eu estou ali para ter boas relações, é importante, né? É também socialmente bom estar numa igreja, aquela coisa toda. Foi isso, né? Eu nem sei que terra é, sinceramente, né? Mas se a gente soubesse, a gente ia. Mas o Senhor não nos aprove a saber. Então, que a gente faça o quê? Lança a semente. E veja o seu coração. Senhor, ainda tem algum espinho no meu coração que impeça o fruto? Tira. Se você entendeu, Senhor, olha, eu olhei aqui, eu vi o sermão e eu acho que eu estou com o coração espinhoso. O que eu faço então? Eu desisto? Não. Arrependa-se e creia no Evangelho. É a solução. O Senhor pode transformar um coração ruim num coração bom. O que ele faz com o coração de pedra? Faz o quê? Dá um coração de carne. Então que a gente possa fazer, reflita como está o seu coração e, eu acho que eu estou com o coração boa terra, então peça para dar mais fruto para o Senhor. E persevere e nunca desista, amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar agora